Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um estudo a respeito do livro de Mateus. Nessa sequência que estamos a fazer do estudo do livro de Mateus, hoje nós falaremos sobre os magos do Oriente. Iniciaremos o capítulo 2 de Mateus, a visita dos homens sábios. Em algumas versões vai dizer a visita dos homens sábios e em outras versões vai dizer os magos do Oriente, que está aí no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler aqui rapidinho também, porque não é uma leitura muito extensa, muito longa, e aí nós vamos fazer algumas aplicações deste texto também. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo essas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente iam adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo, e entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Bem, começaremos aí a fazer as aplicações, mas antes disso eu quero ler aqui algo a respeito dos magos do Oriente. Nem todo mundo sabe o que era, nem todo mundo sabe quem era esse pessoal aí, então eu vou ler aqui algo interessante sobre eles. Os magos, frequentemente referidos como rei magos ou sábios do Oriente, são figuras envoltas em mistério. A tradição cristã, ao longo dos séculos, os idealizou como reis, cada um representando uma parte diferente do mundo conhecido. Esta representação simboliza a importância universal do nascimento de Jesus, indicando que ele não veio apenas para os judeus, mas para todas as nações. Tá aí, então, os magos do Oriente, eles não eram judeus, não eram nem servos de Deus nem nada, mas mostra para nós que Jesus ele não veio apenas para os judeus, mas ele veio para todas as nações. Número 1 aqui da aplicação, a Bíblia não diz que eram 3 magos. Isso é um fato muito interessante e importante, porque tem muita gente que fala que eram 3 magos. Bem, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que eram 3 magos, mas isso é o que nós aprendemos desde pequeno, que muitas pessoas falam que eram 3 magos do Oriente, 3 magos do Oriente. A Bíblia não revela sobre 3 magos, não fala quantos magos eram. Provavelmente os homens dizem que eram 3 magos porque no versículo 11, a qual nós lemos, eles oferecem 3 ofertas. Incenso, mirra, como diz aqui no versículo 11, eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Então, por eles terem oferecido, quando chegaram lá, viram Jesus, viram o menino, ofereceram 3 ofertas, por isso que as pessoas dizem que eram 3 magos, porque cada um ofereceu um. Bem, o que nós colocamos, o que eu gosto de falar, e depois de estudar mais a fundo ainda, gosto de dizer assim, que é no mínimo 3, ou melhor, é no mínimo 2, porque o texto sempre coloca no plural.
a visita dos homens sábios, os magos do Oriente. Não tem como ser um só, porque a Bíblia nos revela isso no plural. Então, é no mínimo 2. Mas nós não sabemos ao certo quantos magos eram. Pode ser 2, 3, 4, 5. Pode até ser que estejam certos em dizer que é 3. Mas não podemos dizer que é a Bíblia que fala, porque a Bíblia não diz que eram 3 magos. E isso é um fato interessante. Número 2. Uma astúcia e uma mentira. Isso foi vindo através de Herodes. Herodes foi astuto ao dizer para os magos: olha, vai lá, vê aonde o menino nasceu, vê onde ele está, e depois vem me dizer aqui, porque eu também quero ir adorá-lo. E não era isso que Herodes tinha no seu coração. Herodes não queria adorar nada a Jesus, Herodes queria era matá-lo. Herodes queria era matá-lo, o menino, porque ele tinha medo aí desse nascimento de Jesus. No versículo 8 que vai dizer para nós que ele aí estava agindo de astúcia e mentira. Estava agindo de astúcia e mentira. Ele não queria nada adorar a Deus, adorar a Jesus, não. Ele queria era matá-lo. No ponto 3, a terceira aplicação que eu quero fazer é que no versículo 11 nós vemos algo interessante, que os magos que não eram judeus, não eram servos de Deus, não eram servos de Jesus, não era discípulo, não era nada, não era profeta, eles eram os magos, eles eram aí os homens sábios, como costumam dizer aí. Eles provavelmente estudavam astrologia, né? Eles estudavam essas coisas aí, por isso eram chamados aí de sábios. Sábios, homens sábios ou magos do Oriente. E no versículo 11 nós aprendemos uma coisa com eles. Eu vou ler aqui. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então, a terceira aplicação do texto que eu quero fazer aqui é que os magos adoraram a Jesus. Serve de exemplo para nós. Figuras tão distantes e exóticas adoraram. Então, nós também temos a obrigação de adorar Jesus. Bem, isso serve de exemplo para nós porque nós vemos por aí pessoas que entram dentro do local do culto, no templo, e não querem adorar, eles querem brincar, querem conversar, querem mexer no telefone, querem fazer todo tipo de coisa. Mas na oportunidade que eles têm de adorar a Deus, eles não adoram. Então, se não adoram lá no templo, muito menos em casa. Em casa também não adora. E os magos do Oriente dão uma lição para nós como cristãos, que eles nem eram cristãos nem nada, e eles adoraram a Deus, adoraram a Jesus. Eles viram o menino e se prostraram em adorar. Eles não só adoraram, mas se prostraram também. Então isso é um ensinamento para nós, que nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, adorar Jesus em todo o tempo, aproveitar a oportunidade que nós temos, porque os magos aproveitaram a oportunidade que eles tiveram de estar frente a frente com o rei dos judeus. Eles, reconhecendo isso, eles o adoraram. Então é um exemplo para nós, os magos aí. E na quarta aplicação que quero fazer é que os magos obedeceram. Não bastou se prostrar, não bastou adorar, e eles também ensinam a gente que nós devemos obedecer também a Deus. No versículo 12 vai dizer, e sendo avisados os magos, sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Eles obedeceram à voz de Deus e não voltam pelo mesmo caminho, e não entregam Jesus e nem o lugar em que Jesus estava para Herodes. Herodes queria que eles voltassem para entregar Jesus. Como eu disse agorinha, ele não queria adorar Jesus como ele disse, ele queria ir lá e dar um fim em Jesus e matar o rei dos judeus, que nasceu aí, profetizado pelos profetas, essa vinda de Jesus. Ele queria matar Jesus, mas os magos obedeceram a Deus, porque Deus apareceu para eles em sonho e eles resolveram obedecer. Olha que lição fantástica para nós, né? Os magos, mais uma vez, fazendo aquilo que os cristãos devem fazer. Os cristãos devem andar em obediência, devem se prostrar diante de Deus, devem adorar Jesus Cristo. Então, mais uma lição que eles deixam para nós.
E na quinta aplicação, Deus usou os magos para livrar Jesus. Deus nos livra. É verdade que Deus usa pessoas para livrar o seu povo. Deus usou os magos para livrar a vida de Jesus, porque eles não voltaram para entregar Jesus para Herodes. Então os magos foram usados por Deus. Olha que interessante também, né? Os magos, eles se prostraram, eles adoraram, eles foram obedientes e foram usados por Deus com livramento para a vida de Jesus. A sexta e última aplicação é: o nascimento de Jesus incomodou Herodes. Os magos buscaram por Jesus, no verso 2, e a nossa busca por Jesus também incomoda aqueles que não querem buscá-lo. Ou seja, os magos, eles buscaram a Jesus e incomodou Herodes com essa busca. E nós também somos dessa forma. A gente busca Jesus e diariamente nós vemos pessoas que se incomodam com isso. E então isso é um fato. O nascimento de Jesus incomodou Herodes e a nossa busca por Jesus incomoda também muita gente, incomoda o inferno, incomoda Satanás, incomoda os seus demônios. Todos eles se incomodam com a nossa busca. O nosso dever é continuar a buscar o nome do Senhor, continuar a buscar o nosso Deus em oração, em jejum, em consagração, na leitura e no estudo e principalmente na vivência da sua palavra. Isso vai incomodar mesmo, nós vamos passar por situações às vezes que parece que estamos sozinhos, parece que estamos perdidos, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos dá o escape, é quem nos dá o livramento. E quem sabe Deus não já usou a sua vida para livrar alguém, como usou a vida dos magos. E certamente Deus usará a vida de alguém para livrar a sua também em algum momento. Como eu creio que Deus irá usar também alguém para livrar a minha vida em algum momento. Fato é que nós precisamos aprender com esses magos e se prostrar diante de Deus, adorar o nosso Senhor Jesus, obedecer a sua palavra e principalmente buscá-lo em todo tempo. Em tempo e fora de tempo, nós precisamos buscar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.